Quero cumprimentar todos os amados irmãos, todos os pastores, todos os líderes no Brasil. Humildemente, eu venho aqui neste momento agradecer a presença de todos vocês, congratulo a todos vocês que estão nos ouvindo nesta noite. Louvo a Deus pelas suas vidas e aquilo que o Senhor já tem nos revelado através da apostasia. Nós vamos passar para um outro nível de entendimento. E, como disse a arcebispa, nós não estamos aqui contando piadas, nós não estamos aqui brincando. Há um temor da nossa parte muito grande por revelar coisas do céu, por revelar coisas de Deus, principalmente relacionadas à eternidade dos filhos de Deus, que é o que tem acontecido na terra nestes últimos dias. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que tenha misericórdia de mim para que eu seja fiel para transmitir tudo aquilo que Ele de antemão colocou nos nossos lábios, preparou para que fosse ouvido e transmitido nesta noite. E nesta noite nós vamos falar de um tema muito importante, a continuidade, que é o profeta Elias andando na terra. Então nós vimos pela palestra, pela palavra do supervisor João Rafael, que as trevas da apostasia seria uma marca dos últimos tempos. E nós estamos nos últimos tempos. Então, nesse momento, nós estamos, hoje, todos nós, todas as denominações, todo mundo, nós estamos no meio das maiores trevas. E essas trevas são as trevas da apostasia. E no meio dessas trevas da apostasia, o verdadeiro evangelho não é mais pregado. Que evangelho é esse, meus amados irmãos, pastores, líderes? É o evangelho do Cristo crucificado, do Cristo ressuscitado. Como falou o supervisor, o superintendente João Rafael, este evangelho tem sumido, não se encontra mais, infelizmente, nos púlpitos da nossa igreja. E é este evangelho pregado e vivido é que traz o verdadeiro e genuíno arrependimento e a verdadeira e genuína santidade. E como esse verdadeiro evangelho, ele não é mais pregado, e por ele não ser mais pregado, então nós vemos que ervas daninhas, o joio, entrou dentro da igreja. Então nós vemos uma igreja hoje marcada por pecado sexual. Nós vemos uma igreja marcada por adultério, por pornografia, por casamentos e recasamentos incontáveis. Nós vemos uma igreja marcada por homossexualismo, lesbianismo. Nós vemos uma igreja que, inclusive, tem consagrado ministros do evangelho praticando o homossexualismo. Nós vemos uma igreja que pratica o aborto. A própria igreja, as filhas, as nossas filhas dentro da igreja. Nós vemos uma igreja que está profundamente marcada, profundamente no materialismo. Uma igreja na egolatria. Uma igreja que adora o eu, adora o ser humano. E isso acontece porque muitas vezes é estimulado dentro dos próprios púlpitos. Com as pregações triunfalismo, o coach dentro da igreja. E eu me arrependo porque eu mesmo, no passado, eu me formei, eu fiz formação em coach para aplicar essas técnicas cheias de religiões transcendentais dentro da própria igreja. Eu fiz isso. Estimulando o ego, estimulando o eu, a adoração do eu. Como o verdadeiro evangelho não é mais pregado, nós vimos isso. O arrebatamento da igreja foi esquecido. Não se fala mais da volta do Senhor Jesus Cristo. E por causa de todas essas coisas, a igreja de hoje, ela se tornou uma igreja marcada pela mornidão. Uma igreja morna. Esta é a igreja de Apocalipse, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia, completamente marcada por um estado morno, e numa igreja
morna, nesse tipo de igreja onde a mornidão prevalece, também não há o sangue de Jesus fluindo. O sangue de Jesus não flui e a sua autoridade não é vista. Então, nas nossas igrejas, as enfermidades, elas prevalecem. Os enfermos continuam enfermos. E nós, muitas vezes, pensamos que isso é coisa normal. Não, amados. Amados pastores e líderes de todas as nações. Isto não é normal. As enfermidades continuam prevalecendo nas nossas igrejas. É justamente por algo muito tremendo que foi abordado pelo superintendente João Rafael. Porque o sangue de Jesus não está fluindo. A sua autoridade não é vista. Porque aonde o sangue de Jesus está fluindo, a sua autoridade está sendo vista pela pregação do verdadeiro e genuíno evangelho. Então, há coisas diferentes do que nós vemos hoje. E hoje o que nós temos? Nas nossas igrejas, no mundo todo, os cegos continuam cegos, os mudos continuam mudos, os surdos continuam surdos, os aleijados continuam no chão, e essa igreja, ela não incomoda mais ninguém. Pelo contrário, infelizmente, para nossa tristeza, essa igreja virou amiga do mundo. Essa igreja, nós temos que os nossos líderes, eles recebem homenagem nas câmaras dos deputados, ela recebe homenagem nas câmaras dos vereadores, ela recebe homenagens nos órgãos todos deste planeta, deste mundo secular. Por quê? Porque o evangelho não está incomodando. Porque quando o evangelho incomoda, a situação é muito diferente e já foi abordada pelo superintendente João Rafael. E a Bíblia, ela fala muito claro que as trevas da apostasia chegaria por um motivo muito simples. Todas dormiram. Todas as virgens dormiram. As virgens sábias, as virgens prudentes, todas dormiram. E na parábola do joio e do trigo que Jesus disse, quando a igreja dorme, então entra o inimigo e semeia o joio. O joio da apostasia, o joio do falso evangelho, o joio do outro Jesus, o joio do outro Espírito Santo. Então foi isso que aconteceu com o evangelho no mundo todo. Infelizmente, mas nas mais densas trevas da apostasia, o Senhor Jesus, ele prometeu uma voz. Nas mais densas trevas, aonde prevaleceria outro evangelho, um outro Jesus, aonde haveria uma total discordância, briga, uma total confusão generalizada do evangelho, o Senhor Jesus prometeu uma voz. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então o Senhor Jesus prometeu que veria no meio dessas trevas uma voz para avisar: o arrebatamento da igreja está próximo. Jesus está voltando. É hora de voltar ao evangelho original. É hora de voltar ao evangelho da cruz e do sangue de Jesus. É hora de separação. É hora de remover tudo aquilo que não pertence a Deus e voltar para a cruz e para o sangue de Jesus. Então, nas mais densas trevas, haveria uma voz para avisar, uma voz, uma intervenção celestial, uma intervenção divina, porque a apostasia estaria dominando de tal forma como o cavaleiro do cavalo branco falso de Apocalipse 6, versículo 2, que seria necessário uma voz, uma intervenção divina. E a pergunta que nós fazemos nesta noite é esta: quem é esta voz que nas mais densas trevas da apostasia viria para avisar, para gritar, para dizer: o noivo está chegando, o arrebatamento da igreja está próximo, é hora de voltar às bases, ao fundamento do evangelho de Cristo Jesus, que é o evangelho
baseado no arrependimento e na santidade. Quem é esta voz? Então, amados irmãos, pastores, líderes, colegas de ministério, essa voz, ela é bem descrita na profecia de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, amados pastores, amados irmãos, essa voz de Mateus capítulo 25, versículo 6, que ecoaria, que se faria ou ser ouvida nas mais densas trevas da apostasia, é a voz do profeta Elias. E a palavra do Senhor afirma que ele viria antes do dia do Senhor, antes ou momentos antes do arrebatamento da igreja, antes daquele período de Joel 2:31, o grande e terrível dia do Senhor é quando o profeta Elias viria, onde essa voz gritaria, onde essa voz se faria ouvido, onde essa voz clamaria. Antes do tempo da angústia para Jacó, segundo Jeremias capítulo 30, versículo 7. Então é neste período que essa voz viria, que essa voz seria enviada por Deus nas mais densas trevas da apostasia, para nos arrancar de lá, para avisar. Então, quem é essa voz? Essa voz também foi profetizada em Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Então, esta voz prometida, ela viria no momento onde que haveria deserto, ou seja, no momento de deserto da igreja, onde haveria seca do evangelho da cruz e do sangue de Jesus, ou seja, no momento de predominância da apostasia, no momento onde prevaleceria a apostasia. E essa voz, ela clamaria nesse deserto: preparai o caminho do Senhor, ou seja, pregando a mensagem original de Cristo, que foram as primeiras, inclusive, foram as primeiras palavras registradas de Jesus no Novo Testamento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então essa voz, ela viria para fazer retornar, para restaurar este evangelho original, a mensagem original, que é a mensagem de arrependimento. E esta voz, ela não só gritaria: preparai o caminho do Senhor, que é voltar ao arrependimento, mas ela também clamaria para endireitar no ermo, vereda a nosso Deus. Ou seja, ela clamaria para a separação total do mundo, para a santidade do Senhor, para viver a santidade não de acordo com aquilo que nós pensamos ou interpretamos, mas a santidade verdadeira e genuína, descrita na palavra do Senhor. Então, nós vemos que essas duas escrituras que tratam da profecia do profeta Elias, elas são profecias de dupla aplicação. Por que elas são profecias de dupla aplicação? E nós sabemos disso como teólogos, como estudiosos da Bíblia, que essas duas profecias, elas ambas se referem à preparação do caminho do Messias, à preparação do caminho de Jesus, em duas fases distintas. Na primeira fase, a primeira vinda de Jesus. Então viria essas duas escrituras, elas tratam de preparar o caminho de quem? Do servo sofredor, do homem de dores, daquele que daria a sua vida por nós na cruz do Calvário e depois ressuscitaria. E na segunda aplicação destas duas profecias, nós teríamos agora o preparador do caminho vindo
a terra, mas agora para preparar o caminho, não mais para o servo sofredor, não mais para o homem de dores, que sabe o que é padecer, não mais para a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas agora, nessa segunda aplicação, este profeta, ele viria para preparar o caminho daquele que já foi glorificado, o Jesus ressuscitado, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos céus. Então, na sua primeira aplicação, na sua primeiríssima aplicação, nós temos, então, que ela se deu com João Batista, vindo no poder e espírito de Elias, preparando o caminho de Jesus, que foi o Cordeiro perfeito de Deus, segundo descrito em Lucas 1,17, que diz assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Talvez na sua versão esteja poder de Elias. Então, na primeira aplicação, João Batista, ele não era o profeta Elias, mas ele viria no poder e no espírito de Elias. Para quê? Para converter o coração dos filhos aos pais e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem distante. E Jesus confirma esta verdade. Que verdade? Que João Batista verdadeiramente veio no poder e no espírito de Elias. Em Mateus, no capítulo 10, no capítulo 11, nos versos de 10 a 14, quando ele exclama: porque é este de quem está escrito: eis que adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então, João Batista, ele veio no poder e no espírito de Elias. E Jesus, ele estava nada mais, nada menos do que afirmando uma profecia de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, que diz: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus amados pastores e líderes de todas as nações aqui representadas, João Batista, ele veio no poder e no espírito de Elias, mas definitivamente ele não era o profeta Elias. E essa afirmação veio da sua própria boca, em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 21, quando os judeus interrogaram, interpelaram, os judeus, eles foram incisivos, insistentes: me diz quem você é. Quem é? Você é Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Então os judeus insistiram ainda. No Evangelho, no versículo seguinte, no versículo 22, os judeus continuam inquirindo, questionando. Então me fala. Então nos fala, quem é você? Então João Batista, ele responde para os judeus, no versículo 23, citando Isaías 43, dizendo: eu não sou o profeta Elias, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro vereda ao nosso Deus. Então nós vemos que João Batista, ele não era o profeta Elias, mas ele veio no espírito e no poder de Elias, e isto é novamente confirmado na escritura de Malaquias 4:5, quando diz que: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nesta profecia, nós temos visto que o profeta Elias, ele foi prometido antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Malaquias capítulo 4:5 e Joel 2:31. O profeta Elias, ele foi prometido antes do tempo da angústia de Jacó. Em Jeremias 37, o profeta Elias, ele foi prometido no tempo da grande aflição, descrito por Jesus em Mateus, antes do tempo de grande aflição.
em Mateus 24 e 21. E, amados irmãos pastores e líderes, nós temos que os tempos de João Batista, o momento em que João Batista apareceu, não era o grande e terrível dia do Senhor. O momento em que João Batista apareceu não era o tempo da angústia de Jacó. O tempo que João Batista apareceu não era o tempo de grande aflição, nem no tempo de João Batista, e também não foi nos dias de Cristo Jesus. Então, é impossível, dessa forma, João Batista ser Elias. Então, João Batista veio no poder e no espírito de Elias, mas ele não era o profeta Elias. Então, neste momento, nós temos que as profecias referentes a este profeta, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Isaías 40, versículo 3, e Malaquias capítulo 3, 1, teria então a sua segunda aplicação. E qual que seria a sua segunda aplicação? O profeta Elias vindo em pessoa e preparando o caminho de Jesus. Não mais, como nós falamos anteriormente, não mais o servo sofredor, não mais o homem de dores, não mais a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, mas o profeta Elias, ele viria no momento para preparar o caminho do Rei dos céus, do Rei dos reis e Senhor dos senhores, como descrito em Apocalipse, a resplandecente e gloriosa estrela da manhã. E este cumprimento dessa segunda aplicação, ela foi muito bem descrita pelo próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus, da boca dele, que veio esta afirmação de que o profeta Elias viria em pessoa para preparar o caminho do Messias. E isso está em Mateus, no capítulo 17, verso 11. Este versículo, ele mostra quem é esta voz que da apostasia gritaria, que clamaria na escuridão da apostasia, no meio das trevas da apostasia. Então, Mateus 17, 11, o Senhor Jesus disse, então, Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, amados irmãos, Jesus, nesta escritura, ele não estava mais falando de Elias como sendo João Batista. Não estava mais falando. Por quê? O primeiro motivo é este. Quando Jesus, em Mateus 17, 11, fala que Elias virá, e neste momento, João Batista já tinha sido degolado por Herodes. João Batista já tinha sido morto. Em Mateus, no capítulo 14, versículo 10. Então, Jesus, quando fala que Elias virá, não estava falando de João Batista, porque João Batista já tinha sido morto. Então, neste momento, ele está falando que o profeta Elias viria no futuro. E o nosso questionamento é esse. Ele virá. Ele virá. Então, Jesus Cristo estava aludindo a um evento futuro que ainda ocorreria. Não tinha ocorrido ainda. A primeira aplicação já tinha sido cumprida. A preparação primeira já tinha sido cumprida em João Batista. Mas Jesus estava dando uma profecia para o futuro. E no futuro, o profeta Elias viria em pessoa para preparar agora o seu próprio caminho, mas de uma forma diferente. De um Jesus que não era mais aquele, agora um rei coroado. Então ele está falando no futuro. E a prova que nós temos que ele está falando no futuro é que essa palavra, este verbo, virá. Ele provém do original grego erchomai. Erchomai, que representa, neste contexto desse versículo, a voz média de um verbo primário, e que ele está na forma do segundo ariosto. É a mesma forma que está em Marcos, capítulo 9, versículo 12, quando
Jesus ele trata do mesmo assunto, falando que o profeta Elias virá. Então, neste momento, este verbo erchomai, na forma do segundo ariosto, ele está apontando para uma ação futura, para algo que haverá no futuro. Não era algo passado, não era algo presente. O verbo erchomai, na forma do segundo ariosto, ele estava indicando que verdadeiramente haveria uma ação no futuro. E esta ação é: o profeta Elias virá. Então, amados irmãos, agora então, por este motivo, a profecia que fala do profeta Elias vindo no momento posterior ao que Jesus estava falando, no momento futuro, em relação ao presente de Jesus, essa profecia agora, ela teria o seu segundo cumprimento no profeta Elias, em pessoa. Mas a pergunta que eu faço para todos que estão me ouvindo é essa: mas quando? Quando é que ele viria? Quando seria o momento que ele se apresentaria? Quando seria o momento que ele chegaria? Quando seria o momento que ele seria enviado? E o próprio Mateus, capítulo 17, versículo 11, nos responde. Essa resposta vem da boca do próprio Senhor Jesus. Então ele fala que o profeta Elias viria no momento em que houvesse necessidade de restauração, no momento em que todas as coisas precisassem ser restauradas. E a pergunta é: restaurar o quê? Restaurar o verdadeiro evangelho. Quando o evangelho, depois de estabelecido, e não era aquele momento ainda, amados pastores e lideranças, nós sabemos que não era aquele momento ainda. O evangelho naquele momento não tinha sido estabelecido. O Senhor Jesus ainda não tinha sido crucificado. Então, as bases do evangelho, os fundamentos do evangelho de Cristo, estavam ainda sendo lançados, estavam ainda sendo colocados. Então, não havia momento ainda de restauração, porque ainda não havia ainda o evangelho sendo colocado e fundamentado. Então, o profeta Elias viria no momento de restauração, ou seja, quando o evangelho, depois de estabelecido, chegasse a um ponto de total apostasia, que precisaria de uma intervenção divina para que o verdadeiro evangelho fosse restaurado. Este seria o momento em que o profeta Elias seria enviado por Deus. Esse seria o momento em que haveria uma intervenção divina. A pergunta que eu faço novamente é essa: o que João Batista restaurou? O que foi que João Batista restaurou? Em primeiro lugar, como nós acabamos de falar, o evangelho não tinha sido, as bases, os fundamentos do evangelho não tinham sido ainda dispostos, não tinham sido ainda colocados para que João Batista o restaurasse. E em segundo lugar, essa não era a missão de João Batista. João Batista, ele não veio para restaurar. A missão de João Batista, como ele propriamente falou, em João capítulo 1, versículo 23, ele disse: eu não sou o profeta Elias, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Então, João Batista, ele veio com uma missão de preparar, de ser um batedor do rei, de um rei que seria crucificado, que seria morto pelos nossos pecados. Esta era a missão de João Batista. Portanto, novamente, João Batista, ele não era o profeta Elias, ele veio no espírito e poder de Elias. Então, neste momento, o Senhor Jesus, ele diz categoricamente, enfaticamente, que o profeta Elias virá primeiro do que? No momento antes do arrebatamento da igreja, no momento antes do grande e terrível dia do Senhor, no momento antes do
fim de todas as coisas e restauraria todas as coisas. Restauraria o quê? Restauraria o verdadeiro evangelho. No momento onde haveria essas trevas, que estão aqui nesse quadro escuro, as trevas da apostasia. O profeta Elias seria enviado no momento em que, pelas trevas da apostasia, nós verificaríamos, e é o que nós verificamos nos dias de hoje, que o altar da igreja está caído. O evangelho está corrompido. Há evangelho da prosperidade, há a predominância do evangelho do dinheiro, há um evangelho do bem-estar, do conforto das ovelhas. Há pecado sexual alastrado dentro da igreja. A sã doutrina de Cristo Jesus, ela foi excluída. Há pecado normalizado. O pecado é normalizado, o pecado é tratado como algo normal pela relativização das Escrituras, por uma nova interpretação, por um novo modo de ver as Escrituras, que é o conhecimento do bem e do mal, falado pelo superintendente João Rafael. Então, no momento onde a santidade seria relativizada e onde a volta de Jesus seria esquecida, onde o arrebatamento da igreja não seria mais pregado, onde não se esperaria mais a volta do Senhor Jesus. Então é neste momento que o Senhor prometeu que enviaria uma voz para gritar, uma voz para clamar, uma voz para se dirigir para a igreja. O noivo está chegando, é hora de abandonar o pecado, é hora de abandonar o pecado sexual, é hora de pregar a sã doutrina, é hora de voltar ao arrependimento, é hora de voltar às bases do evangelho, é hora de viver a santidade do Senhor, é hora de pregar, principalmente nós pastores, é hora de nós voltarmos à mensagem da sã doutrina, a mensagem do sangue da cruz de Cristo, que prepara as nossas ovelhas para encontrares com teu Deus. Este momento é que o Senhor enviaria o amigo do noivo, o profeta Elias, para restaurar todas essas coisas que tinham se perdido ao longo dos séculos, ao longo dos anos, dos séculos, pelas trevas da apostasia. Então, neste momento, eu lanço uma pergunta para todos os amados que estão nos ouvindo, todos os amados irmãos, pastores, lideranças. E a pergunta é essa: quando o profeta Elias viesse, quando Deus chegasse o momento do Senhor enviar o profeta Elias em pessoa, quais serão as suas marcas para que nós o reconheçamos? Quais serão as suas credenciais para que inconfundivelmente nós cheguemos à conclusão: o profeta Elias está na terra. O profeta Elias chegou. Estamos no momento de apostasia. Estamos no momento do fim dos tempos. E o Senhor falou que o profeta Elias seria enviado. Então, o que estaria nele? O que teria nele? Quais as suas marcas e credenciais que seriam provas para nós de que o profeta Elias já está na terra, ou já estaria na terra? Então, eu saliento para todos os irmãos que as marcas que faria com que nós o reconheçamos são as mesmas que pertencem a ele mesmo, no seu primeiro ministério. Se ele é o profeta Elias antigo, então ele precisa ter as mesmas marcas, as mesmas credenciais de 1 Reis, capítulo 17, a 2 Reis, capítulo 2. Então eu pergunto, quais as marcas do profeta Elias antigo, descrito no livro de 1 Reis e 2 Reis? Primeira marca, ele, pelo Senhor, ele tem que abrir e fechar o céu para a chuva. Então o profeta Elias, quando viesse, ele tem que ter essa marca, a partir do comando do Senhor. Ele precisa abrir e fechar o céu para a chuva. E se ele não fizer isso, ele não é o profeta Elias, e nós não precisamos ouvir. Segunda marca do profeta Elias. O profeta Elias antigo ressuscitou a viúva de Sarepta. Então, quando o profeta Elias viesse nas trevas da apostasia, este profeta
Elias teria que ter essa marca, a ressurreição de mortos. E se ele não tem essa marca, ele não é o profeta Elias e nós não precisamos dar atenção para ele. Terceira marca, o profeta Elias tem que corajosamente, assim como o profeta antigo, denunciar a apostasia. Mas quando ele vier, se ele se acovardar, ou se ele for complacente com o pecado, ou se ele se misturar com a apostasia e não denunciar o pecado, então ele não é o profeta Elias e nós não precisamos ouvi-lo. Quarta marca, ele precisa proferir juízo palpável. Estou falando sério, juízo palpável contra a idolatria, de acordo com 1 Reis 18:40 e 2 Reis capítulo 1, versículo 16. Então o profeta Elias, quando vier, ele precisa não só confrontar a idolatria, mas como ele tem que, pelo Senhor, ele tem que trazer juízo para a idolatria. E se ele não fizer isso, ele não é o profeta Elias, e nós não precisamos ouvi-lo. A quinta marca, ele precisa fazer fogo cair do céu. Isso está em 1 Reis 18:38 e 2 Reis capítulo 1, versículo 10. Quando o profeta Elias chegar na terra, se ele não fizer fogo cair do céu, então ele não é o profeta Elias antigo. Nós não precisamos ouvi-lo e nem dar atenção para ele. E a sexta marca, todas as profecias do profeta Elias antigo foram fielmente cumpridas. Não teve nenhuma que foi jogada por terra. Não teve nenhuma que foi oba-oba. Não teve profecia carnal. Não teve profecia mundana. Não teve profecia que não foi cumprida. Quando o profeta Elias fosse enviado por Deus, este profeta que está na terra, ele precisa também ter todas as suas profecias fielmente cumpridas. Então, neste momento, amada igreja, não só no Brasil, mas em Macau, Timor-Leste, igreja em Portugal e em todas as nações que estão nos ouvindo. Eu quero trazer uma verdade inexorável nesta noite. Uma verdade tremenda nesta noite. Que Malaquias capítulo 4, versículo 5 está em pleno cumprimento. Porque o profeta Elias está andando na terra. Vou repetir, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta Elias já está na terra. Ele está andando na terra. A promessa que Jesus fez, a promessa que Deus fez em Malaquias 3:1, Malaquias 4:5, Isaías 43, e o que Jesus fez em Mateus 17, de 1 a 11, está em pleno cumprimento. O profeta Elias já está andando na terra. E a pergunta que eu lanço agora é essa. Então prove. Então me prova que o profeta Elias está na terra. Quais são as provas? Porque eu sei que isso é uma declaração poderosa. Eu sei que é uma declaração, para a maioria dos que estão nos ouvindo, é uma declaração inédita. É uma declaração ou uma verdade que ainda não foi ouvida. E eu estou declarando, este ministério está declarando pelo poder do Senhor Jesus, que ele está na terra. E agora? Quais são as provas? Como a gente pode provar isso? Nós provamos com as mesmas credenciais que o Elias antigo tinha. E eu quero, neste momento, apresentar para vocês a primeira credencial. Abrir e fechar o céu para a chuva. E a Bíblia é muito enfática. Que só pode abrir e fechar o céu a partir do trono da graça. A partir do trono de Deus. Derramar chuva do céu não é um milagre que é imitado por Satanás. Inclusive, nós vemos no Egito, quando Moisés se fez conhecido para Faraó e a sua missão, quando Moisés se apresentou, e se apresentou com sinais, com milagres. Então, nos primeiros milagres, Faraó não creu. E um dos motivos era porque os seus magos, inspirados por Satanás, imitaram os mesmos milagres. Mas nós temos que, a partir de um certo momento, o diabo não conseguiu mais imitar os milagres, mostrando claramente que há milagres que o diabo não pode imitar. Há milagres que Satanás não pode copiar. E tem dois específicos na Bíblia que o diabo não pode
imitar. O primeiro é esse, Jeremias 14, 22. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer a chuva? Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Este é o primeiro milagre, que a Bíblia diz bem claro, que não pode ser imitado pelo diabo. E o segundo milagre está em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no capítulo 10 e no capítulo 12, quando a Bíblia nos informa que a cura da cegueira é um atributo de Deus. Somente de Deus. É um milagre que Satanás não pode copiar, que não pode imitar. Então, amados líderes e pastores, o profeta Elias está na terra. E no ano de 2005, com alguns meses de antecedência, ele lançou uma profecia que numa determinada reunião, com o céu a pino, sem nuvens, com o sol mais quente, quando ele orasse, a chuva iria cair, para provar que ele é o profeta Elias dos últimos tempos. Eu quero trazer essa prova para os amados pastores nessa noite. Ouçam com cuidado. End time revival. No man can stop it. That is what the Lord says today. I have spoken to Jehovah God. So much rain coming over the field. Spiritual rain. Spiritual rain. I have seen it already. It is pouring beginning from here. But the Most High God, Lord, I have spoken with my prophetic tongue today. I have spoken like anointing. Heaven, listen to me. The earth, please listen to me. Listen to what's in my mouth. I have spoken the release of the 4 white horses here. And the rain is falling. Hallelujah. Esta foi a chuva no primeiro ministério do profeta Elias. Logo no início do seu ministério. E novamente nós tivemos mais uma reunião em que foi profetizado, com mais de um ano de antecedência, que haveria uma reunião. E nesta reunião, a chuva cairia novamente pela mão do Senhor, através desse poderoso profeta do Senhor. E nós vemos novamente este cumprimento. E depois disso, nós vamos passar para a segunda marca. Mas eu quero salientar para todos que estão ouvindo, que além dessas duas provas, a chuva caiu em outros 7 lugares diferentes, inclusive a última, que foi em Lima, Peru, no ano de 2018. Então não são provas isoladas, não são provas superficiais. Nós temos várias vezes em que pela oração do profeta Elias, a chuva do Espírito Santo e a chuva física caiu. Então vamos ver novamente essa aqui com muita atenção, para a glória do nome do Senhor.
o dia histórico quando estas palavras abriram o céu em Kissi. O Senhor falou comigo a respeito da reunião que está vindo a Kissi. E o Senhor me disse que quando eu for a Kissi, o Senhor, o Deus do céu, o Senhor Jeová, Ele declarou que vai chover em Kissi. E essa é a última chuva, a chuva do Espírito Santo. A chuva que prepara a igreja, que a prepara em pureza, que remove o coração dela do pecado. E prepara uma igreja gloriosa, santa e perfeita noiva para Cristo. Então, quando isto acontecer, então se saberá que somente o Senhor, Ele é Deus. E que vocês parem de adorar todos os outros deuses, os deuses ídolos, os deuses hindus, os deuses budistas, os deuses da imoralidade na igreja, os deuses da prosperidade na igreja de Cristo, que somente Jeová é Deus. E o propósito para o qual o Senhor está fazendo isto é para que os corações das pessoas agora atentem para o Espírito Santo, para que eles possam se preparar para a vinda do Messias. E esta é uma mensagem que o Senhor está enviando para todas as nações. E quando aquela chuva cair naquele dia, em cumprimento das palavras da minha língua, então se saberá que o Senhor, Ele é Deus, e o Deus Todo-Poderoso, e eu sou o seu servo. O Senhor falou comigo nesta tarde. Quando o Senhor me traz ao estádio em Gussi, o estádio de Gussi em Kissi, o Senhor vai abrir o céu sobre esta terra. Haverá céu aberto, eu já vi o céu abrir, as comportas do céu, e eu vi um massivo derramar da glória de Deus sobre Kissi. Então o Senhor está vindo para abrir o céu sobre o estádio Gussi. Nesta tarde o Senhor me feriu e o Senhor me mostrou tremenda abertura do céu e onde Ele vai derramar a sua glória no estádio Gussi em Kissi. Então que todas as nações, que os anjos do céu saibam disso, que esses são os tempos da última glória, esses são os dias da última unção. O Senhor agora está preparando uma gloriosa noiva para a vinda do Messias. E quando isso acontecer, então vocês saberão que certamente Jeová, o Senhor, Ele é Deus. Que chova sobre nós, que chova. Que os céus agora abram e a glória dele chova sobre nós. E para o choque de todos, com estas poderosas palavras, o céu instantaneamente abriu e obedeceu ao homem e liberou o histórico derramar da chuva da glória que havia sido profetizado antes. Imediatamente quando ele desceu do altar, o céu instantaneamente obedeceu às suas palavras e liberou a chuva que ele havia celebrado antes de acontecer. Repetição da Bíblia, 1 Reis 18, quando o céu foi comandado para abrir e obedeceu. 17 de setembro de 2011.
E quando o derramar intensificou, em espanto e choque, eles adoraram o grande Deus de Elias. Vamos orar no nome de Jesus. Poderoso Pai. Pai, Tu és o Deus do céu, o Criador do universo, o Deus de Elias e Moisés, o Santo de Israel. Pai, veja como hoje nós adoramos aqui, debaixo dos céus abertos. O único outro tempo quando estas palavras foram faladas diante do Senhor foi quando Elias estava no Monte Carmel, em Israel. 1 Reis 18:36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou seus servos e fiz todas estas coisas por Tua ordem. O profeta Elias, quando ele esteve aqui, ele ressuscitou a viúva de Sarepta. Então, quando ele viesse, a segunda marca dele seria a ressurreição dos mortos. E nós temos aqui essa marca, Mama Rosa, ela foi ressuscitada em julho de 2017, um corpo morto, já em putrefação, com 3 dias já de morto. Então, pela palavra do profeta de Deus, ela foi ressuscitada e viveu mais 1 ano e 8 meses na terra, pregando o verdadeiro evangelho. Eu quero que todos vejam exatamente como isso aconteceu. Uma prova completa, uma prova total, uma prova irrefutável que o profeta Elias está andando na terra. Ouçamos, por favor. I don't know why I see somebody. And then the voice, the Lord says by voice, says to me by voice. He says, it makes me know that's the husband. That person is the husband. And he says, he has picked his wife. He has removed his wife. But she's covered with bed sheets or some sheets. Head and she's dry, horizontal, like this. She is dead. And then on this side, I see the wife resurrected and walk. I see that situation. But when you say, people ran away because they smell. She was smelling.
take this seat. Kuja uchukue kiti hiki. Kuja uketi hapa. Kuja uketi hapa. This is amazing. Hii yashangaza. This is a wonder. Hii ni maajabu. A dead decomposing corpse. Maiti ambayo ilikuwa imekufa inanuka uvundo. Imeoza inanuka. Imeoza inanuka. Sasa ndio hili limeketi karibu nami. Sasa ndio huyo ameketi karibu nami. Mbele za umati ya ulimwengu nzima. Sivyo nanijua sana. Nani nilikumbuka wakati nyinyi ulikuja huko Jakarta. Ni huyu Mama Rosa. Nilikufa na kwa hivyo sasa kama singekuwa mtu wa Mungu, singekuwa na hii na nyinyi, nilikuwa nimepotelea mjanga. Nilikufa na nikaona mtu wa Mungu akafukuza kifo. Hiyo ni nguvu. That is a new one. Hiyo ni mpya. That's very powerful. Hiyo ni nguvu sana. Because you've been singing Mama Rosa. And the greatest king. Tunamtumikia mfalme mkubwa zaidi. All the other gods Miungu mingine yote are idols. ni vinyago. They have no power, Hawana uwezo, authority hawana mamlaka over death. juu ya kifo. But at the cross, Lakini katika msalaba at Calvary, Kalvari, my Lord Jesus Bwana wangu Yesu overcame death. alishinda mauti. Akakata minyororo, Akakata akatuma huku, akatoka huku, akashinda kifo. akashuka kifo. Akasema kuanzia leo Akasema kuanzia kifo leo haina mamlaka tena. kifo hakina mamlaka tena. And the evidence kudhihirisha A hiyo. terceira marca do profeta Elias é denunciar corajosamente e abertamente a apostasia. E se quando o profeta Elias viesse, se ele não denunciar a apostasia, pelo contrário, se ele se acovardar e se for complacente com apostasia e com pecado, ele não é o profeta Elias. Mas nós vemos algo diferente. Nós vemos esse profeta indo por todas as nações, indo por todas as nações da terra, inclusive aqui no Brasil, denunciando a apostasia e chamando a igreja para o evangelho original de Cristo Jesus. É um vídeo de 14 minutos, eu não vou deixar todo por causa do nosso tempo, mas eu quero deixar pelo menos os primeiros minutos para os irmãos verem, para as lideranças verem o evangelho que é pregado e como este profeta já esteve no mundo todo denunciando a apostasia, chamando a igreja para o arrependimento, porque o tempo acabou e o arrebatamento da igreja está próximo. Church of Christ, are you aware that Igreja this de is the Cristo. hour for purity in the church? Você sabia que esta é a hora para a pureza na igreja? Você sabia In the church, que esta é a hora para retornar na igreja? Retornar. to the Lord. Retornar para o Senhor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo And the que o clock Messias está esperando e o relógio está correndo. I have come to announce to you Eu vim para anunciar para vocês this que eis que hour of righteousness in the church. esta é a hora da justiça na igreja. That right now, O Senhor está the church dizendo in Australia must que go agora into a national a igreja na Austrália tem que entrar em um arrependimento nacional. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte, porque eles falharam em se arrepender e preparar o caminho. Depois de ir por toda a terra,
clamando para todas as nações se arrependerem e retornarem para o verdadeiro evangelho da cruz de missão. Eu venho para que eu possa despertar a igreja. Ele me enviou para sacudir vocês, para acordar vocês, para que vocês saibam que o dia e a hora ninguém sabe. Prepare uma noiva justa nesta igreja. Prepare uma noiva santa nesta nação. O tempo acabou. Eu vi o Messias vindo para a igreja. Deus está pedindo para o povo da Coreia para arrepender-se e apartar-se do pecado e se preparar para o Senhor dos Senhores, preparar-se para o Rei dos Reis. Retornem à justiça e prepare o caminho para a vinda de Cristo, o Messias. O avivamento deste dia, deste tempo do fim, tem que ser um avivamento santo. Prepare o caminho, apartem-se do pecado. Organizem um arrependimento nacional na Finlândia. Cada nação agora tem que organizar um arrependimento nacional. E eles foram por toda a terra, anunciando a vinda do Messias e arrependimento. Eu vim para avisar a Suécia, por favor, o tempo acabou, a visitação está aqui. Então, eu vim para anunciar para a igreja na Suécia que esta é a hora para retornar para a cruz e para o sangue. Inclusive aqui no Brasil, ele teve em 4 cidades, em Campo Grande, em São Paulo, em Rio de Janeiro e em Brasília. Esse profeta esteve em praticamente todas as nações com a mesma mensagem. Arrependam-se, sejam santos, prepare o caminho, que o Messias está vindo. Então, nesse momento, nós temos a 4ª marca que ele é o profeta Elias. Porque o profeta Elias, antigo, ele proferiu juízo palpável contra a idolatria. E este profeta, ele precisa também proferir juízo contra a idolatria, senão ele não é o profeta Elias. Então nós temos que este profeta do Senhor esteve em várias nações. Vejamos como isso aconteceu. Mas uma marca que o profeta Elias, o profeta do Senhor, já está na terra. O terremoto do Japão, profetizado com muitos anos de antecedência, condenando o Japão pelo budismo. Foi isto o que chamou a atenção do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. The prophetic time o tempo profético mudou. Eu vi intensos terremotos vindo da Ásia. Isso, ele me mostrou menos de 24 horas atrás. Ele me mostrou tremenda inundação que vai chocar a terra. Será histórico. Será um tsunami. Por que é que Deus está tão irado? É por causa das religiões orientais, hinduísmo, budismo, islã. Foi isto o que chamou a atenção do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. As religiões orientais criaram tremenda ira no coração do Senhor. Então, isso acendeu a ira extrema do Senhor. Se eles não se arrependerem, o Senhor me mostrou um tremendo terremoto que atinge o oceano.
Esta profecia foi em 15 de novembro de 2008. Cumpriu-se em 11 de março de 2011. Quando, depois de alertar o Japão para se arrepender das religiões orientais, o Senhor enviou Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, que feriu-os por causa do seu budismo e adoração ao diabo. Eu vi que o oceano obedeceu à voz do Senhor. And the ocean failed to stop. E o oceano falhou em parar. E o oceano saiu. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu-os por causa do seu budismo e adoração ao diabo. E as pessoas começaram a correr para salvar suas vidas, todos tentando fugir para longe. Histórico terremoto do Japão, profetizado em 15 de novembro de 2008, cumpriu-se em 11 de março de 2011. O profeta Elias, chamando a atenção do Nepal para abandonar o budismo e se arrepender do hinduísmo. Novamente na Itália, chamou a atenção da Itália para abandonar e se arrepender do catolicismo romano. Novamente tiveram no Chile, novamente condenando a idolatria no Chile, chamando para se arrepender. Esse terremoto do Chile, ele deslocou o eixo da Terra, mudando completamente o tempo da Terra. O que é que eu vejo que está vindo ao Chile? Eu vejo uma séria e grande festa. E eu vejo as ruas tão cheias que ninguém poderia passar por elas. E os jovens estão dançando e há muita orgia sexual acontecendo. One is there, one is here. They put their hands together and a long list, so they put their hands like a train. They are dancing their hands like that. Há uma fila enorme de moças e elas estão com as suas mãos assim, levantadas, e elas dançam deste jeito, com as suas mãos assim. What do I see coming to Chile? O que é que eu vejo que está vindo ao Chile? And I saw the ocean. E eu vi o oceano. Eu vi o oceano. E a água veio do oceano. Muita água veio do oceano. Mas desta vez as águas não sabiam onde parar. The ocean vomits. I see the ocean vomiting the fish and everything inside it. Eu vejo o oceano literalmente vomitando os peixes e tudo que nele há sobre este lugar. Escreva isto, porque quando você vê isto nos seus noticiários, você vai se lembrar. Você vai se lembrar deste dia. Você vai se lembrar quem é este que ele enviou aqui. Eu vejo a ira do Senhor derramada aqui. Eu vejo o juízo de Jeová. Então se saberá nesta terra, se saberá nesta nação que a boca do Senhor Deus Todo-Poderoso falou.
Ele vai te chacoalhar. He will shake you. Ele vai te chacoalhar. He will shake you Ele vai te chacoalhar. until you return to Jesus. Até que vocês voltem para Jesus. This wave shake the ground from side to side, twisting railway lines and shattering concrete structures. Below, prolonging the shaking and the destruction. Ruptures, gas mains, water pipes, vital communication links. He will shake you. Ele vai te chacoalhar. He will shake you. Ele vai te chacoalhar. He will shake you. Ele vai te chacoalhar. And I saw the ocean. E eu vi o oceano. I have seen the ocean. Eu vi o oceano. And the water came from the ocean. E a água veio do oceano. A lot of water came from the ocean. Muita água veio do oceano. They did not know where to stop this time around. Mas desta vez, elas não sabiam onde deveriam parar. There are these groups of ladies that I see them. One is there, one is here. They put their hands together and a long list. So they put their hands like a tray. They're dancing with their hands like that. Há uma fila de moças deste lado e elas estão dançando com as mãos assim, elas estão enfileiradas. And a long line of them, you are Elas estão alinhadas e elas estão dançando assim com as suas mãos e fazendo assim. Este movimento. E as moças se alinharam e dançaram com as suas mãos, exatamente como a profecia havia dito mais do que um ano antes. E então veio a ira de Deus instantaneamente, um terremoto, um tsunami. Entretanto, este terremoto também chocou toda a Terra com a sua magnitude, quando ele fez o eixo da Terra se mover, e assim encurtando permanentemente o tempo neste planeta. O terremoto do Chile pode ter encurtado os dias na Terra. O terremoto do Chile alterou o eixo da Terra, encurtando os dias. O terremoto do Chile inclinou o eixo da Terra. Então nós vemos que essa marca do profeta Elias, o juízo contra a idolatria se cumprindo, mostrando que ele é o Elias, o profeta Elias, que o Senhor enviaria. Nós temos o terremoto do México. Várias vezes aconteceram. E o profeta Elias esteve no México, pedindo arrependimento, não só pelo catolicismo romano, mas também pela adoração à deusa Santa Morte. Eles estiveram também na Ásia. O tsunami, o mortal tsunami de 2004,
que todos se lembram. Esse profeta esteve nos templos budistas e hinduístas, daqueles países formados ali na Ásia, chamando para se arrepender. Caso contrário, Deus enviaria um tsunami histórico. E eles falharam em se arrepender, e o juízo veio em 2004, com mais de 320 mil mortos naquele tsunami. O profeta Elias também condenou o islamismo na Síria e chamou a Síria para o arrependimento, para abandonar e se arrepender do islamismo e voltar para o Deus de Israel. E quando a Síria falhou em se arrepender, então o Senhor feriu a nação da Síria com uma guerra civil que dura até hoje, com centenas de milhares de mortos. A quinta marca do profeta Elias é fazer fogo cair do céu. O profeta antigo, o antigo profeta do Senhor, ele fez fogo cair do céu em 1 Reis 18:38 e em 2 Reis capítulo 1, versículo 10. Quando o profeta Elias aparecer na terra, se ele não fizer fogo cair do céu, então ele não é o profeta Elias. Mas nós temos essa marca deste profeta, não uma vez, nós vamos mostrar apenas uma vez, mas por diversas vezes, fogo caiu do céu, mostrando que ele é o profeta antigo, que viria para restaurar todas as coisas. O verdadeiro evangelho, o evangelho da Repentance cruz TV apresenta o fogo de Elias. Choque e temor. Quando Deus Pai revela Elias, o temível profeta de Yahweh. Quando ele deu um passo à frente e chamou para descer do céu o fogo de Elias. Grande mega reunião de avivamento em Nakuru, 27 de agosto de 2016. A oração. Poderoso Pai, Tu és o Deus de Elias, o tremendo Deus de Israel. Pai, no poderoso nome de Jesus, veja, meu Pai, eu não tenho nenhum outro amigo nesta terra, exceto Tu, Jeová, meu amigo, meu Deus e meu Senhor. Pai, eu te peço agora para abrir os céus aqui novamente e visitar este povo de uma forma muito histórica. Tu que és o Deus de Elias, o tremendo Deus de Elias, o temível Deus de Elias. Eu te dou as boas-vindas aqui, no poderoso nome de Jesus. Traga o fogo de Jeová e toca neste povo. E novamente o poderoso profeta do Senhor chamou o fogo de Elias para descer. Fogo! 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 Eu chamei fogo para descer. Eu chamei o fogo para descer do céu. O fogo de Elias. O fogo do profeta Elias. Que as nações saibam que há fogo aqui. E repentinamente, capturado ao vivo em câmera, quando o fogo do Deus do profeta Elias desceu desde o céu e ficou acima do altar do Senhor. Capturado ao vivo em vídeo. E o fogo de Elias foi capturado ao vivo em vídeo enquanto ele se derramava desde o céu para dentro da reunião onde o mais poderoso profeta do Senhor estava. Capturado ao vivo em câmera, a coluna do fogo de Elias que conectou o céu com a terra.
27 de agosto de 2016. E chocantemente, quando ele mencionou o fogo de Elias, se você diz que você é Elias, você tem que ter poder para chamar o fogo para descer do céu. Aleluia! E para o choque de todos, o fogo de Elias de fato desceu desde o céu, naquele exato momento quando ele falou. Capturado em câmera, o fogo de Elias enquanto descia do céu. Quando ele chamou o temível fogo de Elias para descer. Fogo! Fogo! Há uma visitação aqui! Eu te dou as boas-vindas, meu amigo! Aleluia! Seja bem-vindo, Senhor! Tenha certeza de que vocês vão filmar. Isto é poderoso. Registrem ao vivo. Há uma visitação, olha aquilo. Todos estão apontando para o céu. Eu disse que desta vez nós iríamos gritar para todos verem. Quando o fogo de Elias desceu desde o céu, 29 de dezembro de 2018. Dentre essas profecias, nós temos a profecia do coronavírus 2019, do Covid-19. A profecia do coronavírus, como os amados vão ver, ela foi proferida em 1º de dezembro de 2015, quando depois de todas as nações serem visitadas pelo profeta e serem chamadas ao arrependimento e santidade. Então as nações falharam em se arrepender. Ele, nesse momento, profetizou que as nações, o mundo, seria acometido por uma enfermidade mortal. Então nós temos 3 marcas. Não vou apresentar todas por causa do tempo, mas eu quero dizer para todos que estão aqui que nesta noite, até este momento, são mais de 130 profecias a nível global, todas cumpridas, registradas no momento em que a profecia é dada e registrada o seu cumprimento. Profecias a nível global, a nível mundial. Para quê? Para conduzir uma agenda não humana, uma agenda não denominacional, mas uma agenda de Deus para os últimos tempos, avisando para todas as nações que é tempo de se arrepender, porque o arrebatamento da igreja está próximo. Haverá uma grande angústia que vai acontecer. O Senhor me levou a um hospital na Ásia, há uma grande angústia lá. Eu vejo muitas pessoas enchendo os hospitais, os médicos correndo para cima e para baixo, e muitas pessoas inundando os hospitais. O Senhor me levou à Ásia e eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais, sendo levadas às pressas. Então, há uma grande angústia que vai acontecer, uma grande angústia de enfermidade que está vindo, uma emergência de enfermidade, e esta angústia será como nenhuma outra, uma angústia como nunca foi vista. Este tipo de angústia que o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás, quando Ele me levou à Ásia, que vai se desenvolver nesta terra, que vai pulsar através deste planeta Terra. E quando veio 4 anos mais tarde, em janeiro de 2020, um assassino invisível está varrendo o mundo. Ambulâncias, sirenes de ambulâncias em todos os países da terra. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte. Profecia do coronavírus. Um novo assassino está à solta. Profetizado em 1º de dezembro de 2015, cumpriu-se em janeiro de 2020 e ainda está acontecendo até hoje.
E quando veio 10 meses antes, em 24 de março de 2019, há uma tempestade vindo sobre a face da terra. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela sua blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. E quando veio janeiro de 2020, este terror foi que atingiu a terra. Um assassino invisível está varrendo o mundo. Nós já estamos recebendo relatórios dos médicos que têm que escolher quem vive e quem morre, porque não há respiradores suficientes. Nós temos que fazer escolhas. Nós temos que escolher entre uma pessoa mais jovem e um ancião. Pode-se ver a dor em cada face. Pilhas e pilhas de cadáveres vítimas do coronavírus em sacos plásticos e sendo enterrados em valas comuns. Vítimas do coronavírus estão sendo embrulhados em plástico e lançados em covas simples. O número de vítimas, os coveiros não param de cavar. E a cada dia mais estão sendo cavadas. O sistema de saúde no Brasil não estava preparado e eles sabem disso. Que marca uma profecia cumprida, a profecia relacionada à explosão das estrelas de nêutrons, a 500 milhões de anos-luz no espaço sideral. E foi profetizado 12 anos antes, integralmente cumprida depois de 12 anos, quando o profeta Elias, ele avisou que quando isso acontecesse, certamente o arrebatamento da igreja está próximo. E tudo aconteceu quando o Senhor decidiu identificar Elias, o seu mais aterrorizante profeta para esta geração, fazendo com que ele literalmente comandasse a colisão de duas estrelas de nêutrons, profundamente no espaço onde nenhum homem pode alcançar. E é isso que está vindo para acontecer. A mais tremenda colisão que já aconteceu sobre a face da Terra. E eu vejo as partículas estão quebrando. Então, algumas chamas azuladas. A profecia foi em 2008, cumpriu-se em 2017. Um dos eventos mais violentos em todo o cosmos. A colisão de duas estrelas de nêutrons. Uma colisão violenta, uma cósmica. Foi quando o profeta Elias, ele profetizou 4 horas antes que um terremoto iria acontecer se os Estados Unidos não se arrependessem do pecado sexual, do homossexualismo e da apostasia da igreja. Então ele ligou para os Estados Unidos, postou esta profecia, dando 4 horas para os Estados Unidos se arrepender. E se não houvesse arrependimento dos Estados Unidos, em 4 horas, Deus enviaria um terremoto massivo na Casa Branca, a partir da Virgínia. Então foi uma profecia que não foi cumprida com meses de duração. Foi uma profecia cumprida com algumas horas. E quando o Senhor viu que os Estados Unidos, a partir do seu presidente, não organizou
um arrependimento nacional, em 3 horas e meia, o Senhor enviou um terremoto que sacudiu a Casa Branca. O Senhor está pedindo por arrependimento. Isto foi urgente. Eu estou anunciando a vinda de um tremendo terremoto, um tremor histórico que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu vi o pecado sexual naquela nação, eu vi o evangelho da prosperidade pregado pelos pastores, o homossexualismo, os casamentos gays. Eu vi tudo que é abominável naquela nação. O Senhor está pedindo por arrependimento. E quando eles falharam em atentar ao comando de Elias, o mais terrível profeta de Israel, ele de fato deu um passo à frente e feriu-os com a ira de Deus. 4 horas depois de dar esta profecia ao vivo na Rádio Global, às 8h51 da noite na África, isso foi tão urgente que ele feriu-os enquanto o vídeo da profecia estava ainda sendo postado. E Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu-os por causa da idolatria deles. O monumental terremoto em Virgínia, nos Estados Unidos. Profecia dada em 23 de agosto de 2011, cumpriu-se 4 horas depois, quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu-os por causa da idolatria deles. Amados irmãos, nós vemos então que essa mensagem que nós trazemos nesta noite, ela traz uma gravidade profunda, ela traz uma gravidade muito grande. Por que ela traz uma gravidade? Porque em Isaías 43, Zacarias 4, Malaquias 3, de 1 a 5, Malaquias 4, de 4 a 6, Mateus 17, de 1 a 11, e Mateus 25 a 6, e Apocalipse 11, de 1 a 12, apontam que o profeta Elias, que está na terra, este que nós apresentamos com provas irrefutáveis, este profeta Elias, ele é uma das 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11. E nós, como estudiosos da Bíblia, nós sabemos muito bem que as 2 testemunhas de Apocalipse 11, elas conduzirão, depois do arrebatamento da igreja, o ministério de juízo para as nações, a partir de Israel. E uma das 2 testemunhas, o profeta Elias, já está andando na terra há 17 anos. Então, eu quero perguntar para os amados, se quem vai atuar após o arrebatamento da igreja já está aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer apenas uma coisa, amada igreja, amados irmãos, o arrebatamento da igreja está às portas, porque o profeta Elias, uma das 2 testemunhas, já está na terra. Muito obrigado, pastores, e que Deus lhes abençoe, no poderoso nome de Jesus.